O texto diz que veio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. O anjo tocou em Pedro. O verbo original aqui sugere um tipo de um cutucão, ou então que Pedro foi chacoalhado, porque o sono de Pedro era profundo, e mandou Pedro se levantar. Nessa mesma hora, as cadeias que o prendiam caíram de suas mãos. O anjo ordenou que ele se preparasse, calçasse as sandálias e o seguisse. A princípio, Pedro não acreditou que aquilo fosse verdade, que fosse literal. Ele achou que era uma visão. Isso está no versículo de número 9. A ficha só caiu no versículo 11, quando ele estava fora da prisão. Isso aqui nos explica duas coisas, né? Enfim, na verdade nos explica uma coisa, que o sono de Pedro era muito pesado. Pedro estava apagado, falando aqui em bom carioquês para vocês, Pedro estava apagado. Voltando para a apostila, Pedro estava num sono tão pesado que demorou para entender o que estava acontecendo. Agora, olha que maneiro isso aqui, cara, isso aqui é sensacional. Nesse ponto, David Garland faz um paralelo precioso com uma situação passada, uma coisa que Pedro passou lá atrás. Ele diz: com seu destino em jogo, Pedro dorme profundamente. Seu sono é tão pesado que o anjo precisa tocá-lo, ou seja, chacoalhar ele para ele acordar. Os papéis se invertem em relação à ocasião em que os discípulos tentaram desesperadamente acordar, despertar Jesus quando as águas tempestuosas de um vendaval ameaçavam afundar o barco em que eles estavam. Isso está registrado em Lucas capítulo 8. Agora, Pedro tem a mesma serenidade diante do perigo que Jesus tinha, pois sabe que tudo está nas mãos de Deus, que ressuscita os mortos. Fecha aspas. Cara, olha que genial isso aqui. O cara achou um paralelo, e ele não inventou, né? Ele realmente achou, porque faz todo sentido, entre o Pedro do passado, que no meio de uma tempestade se desesperou e acordou Jesus, e o Pedro de hoje, que está preso, vai ser julgado, provavelmente sabe que o que espera ele é o martírio, porém ele dorme tranquilamente, da mesma forma que Jesus dormiu lá no porão do barco durante a tempestade. Pedro estava realmente se parecendo um pouquinho mais ou muito mais com o seu mestre. Agora, sensacional isso aqui, fala sério.